acho o seguinte, em cima das pesquisas. Sobre urna eletrônica. Eu acho que o Brasil poderia ter, sim, o seu sistema de voto impresso auditável. Acho que poderia ser um ganho para o Brasil, mas isso foi votado no ano passado no Congresso Nacional e foi decidido. Qual que é a regra do jogo hoje? A regra do jogo é urna eletrônica. Você gostando, não gostando, achando bom, achando ruim, é a regra do jogo. É um argumento de gente que fala que não pode ter a prova do negócio de o patrão, alguém pedir aquilo lá. Nas regiões controladas pelas facções, isso é muito sério. E só para concluir, se você tem um comprovante e alguém está te ameaçando, você precisa mostrar para quem você votou. Então o voto eletrônico te protege o eleitor. Sim, mas ao mesmo tempo o voto eletrônico ele possibilita uma série de dúvidas sobre a apuração. Eu acho que quanto mais essas dúvidas puderem ser aprimoradas e mais confiabilidade as pessoas que discordem possam vir a ter, é positivo. E eu acho assim, não é que o voto impresso necessariamente é um voto que é apenas manual. Nós estamos falando da urna eletrônica, mas o cara leva um comprovante, enfim. Mas você concorda que se você vive numa região controlada pela facção, que nas grandes cidades é um problema real? Sim, mas ao mesmo tempo o voto eletrônico traz outros problemas que não esse. Então eu acho que não existe uma coisa ideal, mas eu parto do pressuposto de que mais confiabilidade é sempre bom e eu acho que se puder haver essa segunda etapa seria bom. Mas eu parto do pressuposto institucional. Isso foi votado no Congresso Nacional, foi rejeitado pelas pessoas que a gente elegeu, certo? Há uma institucionalidade que precisa ser respeitada. E eu acho o seguinte, quem ganhar nessa eleição tem que levar. Se for o Bolsonaro, tem que levar. Se for o Lula, tem que levar. Fazer algum tipo de contestação e dizer o seguinte, foi roubado ou, enfim, não acreditar no resultado das urnas, é simplesmente pregar contra a estabilidade democrática do Brasil. Até o momento, a campanha nesse ano, isso é uma coisa que me surpreendeu. Tanto o lado do Bolsonaro quanto o lado do Lula, e principalmente no caso do Bolsonaro, a crítica é sobre as pesquisas, né? Não é sobre o resultado. Eu não vi, pelo menos, questionamentos em relação à urna neste primeiro turno. Você já viu? Que supostamente o... Eu não vi. Não tem como... Não vi o Bolsonaro fazer. Eu vi nos grupos bolsonaristas já são os bolsonaristas aí. Mas eu não... o próprio Bolsonaro não, porque também não teria porquê, né? Assim, chega no segundo turno. Mas não sei. Eu vou dizer que todas as críticas que eu vi estão erradas e o Bolsonaro corre o risco de se ferrar muito se o pessoal continuar com esse discurso, mas eu não vou explicar aqui por quê. Eu acho que é um discurso assim que afasta a galera de centro, esse discurso mais radical de que, não vou acreditar no resultado, ou as urnas são compradas, ou sei lá, apertei 17, não foi, apertei 22, apareceu a cara do Temer, sei lá, eu já ouvi várias coisas assim malucas. Se você aperta todas as teclas juntos, desbloqueia o e-mail. Então, assim... Mas isso é possível. Isso eu gostaria. Já pensou? Mas eu acho ruim isso. Eu acho que quem ganhar vai ter que levar. Eu vou defender isso. Se Bolsonaro ganhar de 1.000 votos, tem que levar. Se o Lula ganhar de 1.000 votos, tem que levar. Mas, Oliver, você confia assim 102% então no sistema eleitoral brasileiro? Eu acho que não há nenhuma razão para questionar agora o sistema. Ou seja, eu não tô ignorando agora. Eu confio no sistema porque é o sistema que tem e eu não encontro nenhum especialista de peso na área que diz a gente não há nenhuma realmente assim, não existe uma... Não há uma acusação bem fundamentada. Não existe. Isso é fato. E quando o Bolsonaro teve a oportunidade de apresentar provas, não apresentou nada. As Forças Armadas, quando foram fazer auditoria nas urnas, elas apontaram, não lembro agora, mas era questão algo próximo a 30 falhas no sistema. Apresentaram estes problemas para o TSE. O TSE não aceitou todos, mas aceitou alguns. Por que você acha que aceitou alguns? Então tinha alguma possibilidade de falha na eleição passada? Não é preto e branco. Nenhum sistema inteiramente... Não há nenhuma evidência concreta de falhas que possam haver influenciado... Então por que o TSE aceitou? Porque essas que aceitou não são suficientemente inteligentes para alterar o sistema. Então não dá para saber. Se é uma falha, a gente não sabe. Dá para saber, porque se desse para saber, o Bolsonaro tivesse apresentado essas falhas aos embaixadores, que aliás, para mim... Eu fiquei muito envergonhado, porque eu tive embaixador me ligando e falando assim,
que esse cara tá falando? Ao mesmo tempo, eu vi embaixadores que falaram que foi um dos grandes discursos do Bolsonaro. O que a gente tem agora neste momento é que você tem o Tribunal Superior Eleitoral. Não, tudo bem, você não acredita, também tem internas. Eu sei que você tem internas nos Estados Unidos, mas eu tenho internas também na Europa, entendeu? Então, agora a gente foi um grande discurso do Bolsonaro. Sim, porque ele acabou apresentando alguns problemas que as pessoas estavam falando. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. E quando você coloca isso, justamente foi o que eu falei na primeira pergunta. Eu não sei onde está esse sistema. Eu não sei. Então, como é que eu posso falar assim, tem uma perfeição aqui? E eu achei bastante curioso o Tribunal Superior Eleitoral ter aceitado, não lembro quantas agora, foram poucas dessas, e isso virou imbróglio. Você lembra? Passou 2 meses aí nessa questão com esse imbróglio. Agora, quando a gente tem são 2 eleições completamente diferentes. Uma com observância das Forças Armadas. Uma que com não devem ter, aliás. Não tem para ter papel. Mas aí é uma suposição sua da sua cabeça. O que eu tô falando é o seguinte. O que diz a Constituição. As Forças Armadas não tem clareza na Constituição. Isso é também um erro tribalista. Você fala assim, mas precisa estar na Constituição. Acha que a Constituição não diz, tá aqui ou tá aqui, quem é que vai fazer a auditoria? Mas foram elas que fizeram, porque aqui quem faz é uma instituição ligada às Forças Armadas. As Forças Armadas já deram um pé na bunda do Bolsonaro nessa questão eleitoral. Não existe. Eu não tô... Peraí, eu vou chegar a uma conclusão completamente diferente. Os líderes das Forças Armadas já disseram que quem ganhar leva. Já deram essa declaração pública no primeiro turno. O Bolsonaro usar de alguma forma as Forças Armadas para tentar uma certa intimidação. Se ele fizer isso, vai ser uma burrada. Se ele fizer isso, vai ser uma burrada. Eu vou chegar numa conclusão que você não tá esperando. Entendeu? Não, você não tá esperando. Que você já tentou me interromper presumindo o que eu iria falar. O que a gente tem hoje é uma situação em que tá todo mundo observando essas urnas, entendeu? O PL tá observando essas urnas, as Forças Armadas estão observando essas urnas. Eu acho que o sistema é passivo de fraude, acho, só que tem um problema que a direita não tá sabendo pensar. Eu vou falar uma coisa aqui que é chocante, eu espero que alguém da minha bolha, da minha bolinha, que acredita em Critical Race Theory, esteja vendo, que é o seguinte: se tá todo mundo olhando para as urnas, você tá esquecendo de todo o resto.